Então, pessoal, vamos conversar aqui sobre dados e variáveis, tá? Tá bom, então no vídeo passado a gente resolveu o nosso desenho. Então agora, para descrever a nossa amostra, a gente precisa de dados, tá? A gente resolveu o nosso desenho no sentido de a gente resolveu a questão da amostra, tá? Então agora a gente precisa, quando a gente está com a amostra coletada, a gente precisa, enfim, a gente vai ter os dados e a gente precisa descrever esses dados de alguma forma, tá? Por exemplo, um grupo controle e um grupo infectado. Enfim, vão ter determinados valores e o grupo controle vai ter outros valores. Então a gente precisa, aqui nesse caso, né, é muito pouco dado. Mesmo assim, ainda é interessante a gente fazer uma média, um desvio padrão aqui, para ver mais ou menos, para sintetizar isso aqui, né, para criar estatísticas para sintetizar a estrutura subjacente que é o banco de dados. Mas enfim, tendo isso coletado, tendo isso feito, a gente precisa descrever os dados. Então é aí que entra a estatística descritiva. E aí por isso que eu estou falando aqui para vocês sobre dados e variáveis, tá? A estatística, tá? Ela trabalha sempre em cima de dados que são oriundos de pesquisas. Então eu tenho aqui, por exemplo, um ensaio clínico randomizado, tá? E aí vocês podem ver a seção de epidemiologia para ver sobre esse tipo particular de estudo científico. Mas basicamente a gente seleciona uma amostra de uma população, faz uma alocação aleatória entre intervenção e controle. E os indivíduos, eles no grupo de intervenção, por exemplo, recebem uma droga e o grupo controle recebe um placebo, tá? E aí no final, por exemplo, se a intervenção for leptina e o controle for o grupo salina, digamos que a gente esteja realizando um estudo em ratos, a gente vai ter ali no final valores de um determinado desfecho, que é uma coisa que a gente mediu, que a gente esperava modificar no estudo, tá? Isso é o desfecho. A gente deu leptina para o grupo de intervenção e salina para o grupo controle, e a gente espera que a leptina se modifique entre um grupo e outro. E aí a gente mediu, então a gente vai ter esses dados aqui no final, para cada ratinho, tá? Então a gente tem cada casela aqui do programa que a gente vai estar trabalhando, que o pesquisador vai estar trabalhando, vai ser um ratinho diferente. Um ratinho no grupo salina, um ratinho no grupo leptina, um outro ratinho no grupo salina, um outro ratinho no grupo leptina. Digamos que isso aqui sejam valores no final do estudo, tá? Sem pensar aqui nos valores de partida, tá? Então ela vai trabalhar, a gente precisa ter uma planilha mais ou menos como essa aqui para usar a estatística para ela trabalhar em cima. E dados, eles dizem respeito a variáveis, são entidades que variam. Isso que significa variável. E essas variáveis, elas possuem uma distribuição de frequências e podem ser resumidas por medidas de tendência central e de dispersão, que é a estatística descritiva. Então aqui a gente teria um exemplo de uma variável, salina ou leptina, e uma outra variável, que seria a concentração de leptina a concentração de glicose, de área sobre a curva de glicose, em milimolar por litro por minuto, no grupo salina e no grupo leptina. Tá? Então a gente tem aqui o que a gente chama de uma variável qualitativa, ele é salina ou leptina, e aqui a gente tem uma variável quantitativa, que é a concentração de glicose dos ratinhos no final do estudo. E a gente pode aqui representar isso por uma tabela. A gente vai ter essa tabela no final. Só que a gente pode também representar isso aqui graficamente, tá? Existem também representações gráficas. Uma variável qualitativa, ela pode ser expressa por gráficos simples, tá? Gráficos simples funcionam para expressar toda a informação de uma variável qualitativa, contanto que você informe os números, tá? Por exemplo, um gráfico de pizza, um gráfico de barras, você vai conseguir descrever. Você pode descrever, por exemplo, numa tabela, tá? Utilizando proporções, tá? Alunos que gostam da aula de estatística, 100% eu tenho certeza de vocês que gostam, porque, enfim, estão aqui com conteúdo
ouvindo isso aqui, e 0% de vocês eu tenho certeza que não gosta de estatística. Então isso aqui seria eu perguntar para vocês, vocês gostam de estatística? Uma parte de vocês, né? Digamos que eu selecionei 17 pessoas, quem está assistindo aqui. Selecionei 17 pessoas aleatoriamente, pergunto, você gosta de estatística? A pessoa responde sim ou não. A gente vai ter um banco de dados depois com vários, cada sim ou não correspondendo a um indivíduo. E aí a gente vai ter vários sims e nãos, cada sim ou cada não para um indivíduo. Tá bom? Então para variável qualitativa é fácil, porque a gente tem limites, tá? A gente tem sim ou é não, ou é masculino ou feminino, ou é, sei lá, vamos usar outro exemplo. É eutrófico, magro ou obeso. Entende? Então assim, a gente consegue, isso tem uma finitude. São classificações que têm uma finitude. Só que quando a gente está entrando no reino das variáveis quantitativas, começa a ficar mais difícil. Porque a variação é potencialmente infinita. Tá? Aí começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas não tão difícil. Mas o problema começa a ficar um pouquinho mais embaixo. Tá? Uma variável quantitativa, lembrem-se que uma variável quantitativa ela tem uma distribuição de frequências que pode ser representada por uma curva assim. Tá? Nunca vai ter um formatozinho perfeito como esse, mas pode ter um formato desse aqui mais ou menos, tá? Isso aqui tem uma curva mais ou menos por aqui. A gente consegue desenhar uma curva aqui nesse gráfico, tá bom? Então, como demonstrar os dados da pesquisa sem perda de informação? Como a gente faz isso? Tá? Sem perda, eu não diria sem perda, mas sem perda substancial de informação, utilizando as estatísticas corretas. Demonstrar todos os dados nem sempre pode ser tão intuitivo, tá? A gente precisa, você jogar isso aqui é mais para quem está querendo reanalisar o artigo ou algo do tipo. Isso aqui, você olhar para um negócio desse, você não consegue entender o que aconteceu no estudo científico, certo? Então você precisa da estatística para resumir e descrever aquilo ali. E aí que entra a estatística descritiva, por isso que ela é tão importante. A gente precisa, principalmente quando a gente tem uma grande quantidade de informação. Mas como demonstrar os dados da pesquisa sem perda de informação, sem perder informação? Uma ferramenta muito poderosa, tá, é o gráfico. Por meio, por exemplo, de um gráfico de dispersão, que a gente chama de scatter plot. Se a gente tiver pouca quantidade de dados, a gente pode mostrar o valor de uma ou mais variáveis em cada uma das unidades amostrais. Então aqui cada bolinha aqui do gráfico de dispersão é um valor de densidade óptica, tá? É um valor da planilhazinha do teu banco de dados. Então vai ser um valorzinho aqui, tá? O scatterplot vai pegar os valores individuais e colocar eles de forma gráfica, de forma visual e de forma ordenada, aqui, né, de 0 até 8, mas depende da escala de como aquilo está ordenado, tá? Então, sobre dados e variáveis é isso, bem rápido realmente. E agora a gente vai falar um pouco sobre esse gráfico, que é o gráfico de dispersão, que são os scatterplots.